Vamos ter aula hoje de mudança de estado físico, a matéria do segundo ano, ok? Então vamos falar aqui sobre a parte de diagrama de fases, né? E vamos começar com os estados físicos, conceito de estados físicos. Então vamos lá. Bom, os estados físicos são chamados também de estados de agregação, ok? E nós temos os estados que você já conhece, o sólido, líquido e gasoso. São os três estados físicos e tem o plasma, que é um quarto estado físico que foi descoberto nas últimas décadas aí, que a gente lá na frente, quem vai se especializar, estuda bem mais essa parte daí, ok? Nós vamos deter aqui nosso assunto mais no estado sólido, líquido e gasoso. E o estado vai ser sólido, a água vai estar no formato de gelo, no formato de líquido ou no formato gasoso, vai depender da força que une as moléculas, ou seja, da força de coesão entre as moléculas, tá certo? Então essa intensidade de força e o arranjo, né, de cada molécula a gente sabe que é diferente. A molécula de água H2O é diferente, vocês viram lá em química que ela é angular. A molécula CO2, gás carbônico, vocês já viram que ela é linear, tá certo? Então ela já tem um formato diferente, beleza? Ela é linear, a água já é angular. Você pega, você tem o formato do NH3, aí você já vai ter uma pirâmide, né? Aí de outras substâncias, CH4, metano, né? Aquele gás que sai dos gases, por exemplo, da agropecuária, do boi, né? Da vaca. Então sai o CH4, já é tetraédrico. Então depende do formato e dos arranjos dos átomos das moléculas aí que formam as superfícies. Elas podem estar no estado sólido, líquido ou gasoso. O estado sólido, ele fica sujeito a forças de coesão de grande intensidade. Então, no estado sólido, as moléculas, né, estão ali com a força de coesão, de união muito forte. A vibração é menor, até porque a temperatura geralmente é menor, né, no estado sólido. A água no estado sólido a pressão de 1 atm aqui a nível do mar, ela está no estado sólido, então a temperatura tem a ver com a agitação das moléculas. Então, se está no estado sólido, a vibração atômico-molecular é reduzida, como eu coloquei aí, vocês estão acompanhando, tá? A forma e o volume é constante, então, se você pega esse lápis que está no estado sólido, ele tem sempre essa forma e ocupa sempre esse volume aqui no espaço. É constante, né? Ok? Diferente do gás, que se eu abrir o botijão de gás, não façam isso em casa, mas se eu abrir o botijão de gás, o formato dele, ele vai sair e vai ocupar toda a cozinha, então ele vai ter um formato diferente. Já lá no botijão, ele tem o formato do botijão. Então, o estado sólido não, onde eu botar esse lápis dentro do aquário, nessa sala, no outro canto, ele vai ter sempre a mesma forma e o mesmo volume. O estado líquido é sujeito à força de coesão de menor intensidade que os sólidos, então as moléculas estão unidas mais ou menos. Vibração um pouco mais acentuada que o sólido, já vibra um pouco mais, dependendo da temperatura que ele está, vibra um pouquinho mais ainda, mas o volume é constante. A forma não, né? Se você botar 1 litro d'água, botar aqui no copo, ele ocupa o volume do copo. Se você botar dentro do aquário, ele ocupa o formato do aquário. Então o volume é constante. 1 litro de água é 1 litro em qualquer canto, em qualquer recipiente. Mas se você botar dentro do aquário, ele tem um formato diferente, ok? O estado gasoso, ele fica sujeito a forças de coesão de pequena intensidade. Então o estado gasoso, a força de união entre as moléculas no estado gasoso é fraca, por isso que o gás se espalha pela sala toda, ok? Vibração atômico-molecular já é bem acentuada, as moléculas estão bem mais soltas, e a forma e o volume não são constantes. Se você botar aquele gás todinho dentro do botijão de gás, ele ocupa o volume do botijão. Se você soltar numa sala fechada, ele ocupa o volume da sala. Então o gás, o volume não é constante. O líquido não. 1 litro de água é 1 litro, tanto num copo, como num copo que caiba 1 litro, como num recipiente que caiba 1 litro.
sempre vai ser o mesmo volume. O gás não, ele ocupa o volume quando ele for solto, ok? O gás pode ser compressível, né? Você pode comprimir, né? Veja, vocês veem no refrigerante, por exemplo, se você pega uma Coca-Cola em garrafa, o sabor dela é diferente da Coca-Cola em plástico. Por quê? Porque a garrafa tem mais CO2, eles empurram mais gás ali dentro do refrigerante, porque o vidro suporta aquela pressão. Já o plástico não suporta tanto, né? Então, o volume, o gás, ele é compressível, ok? É tanto que quando a gente toma um refrigerante, às vezes, que a gente toma, que tirou da garrafa e tomou, você, às vezes, uma parte do CO2 daquele gás volta, né, em forma de arroto, né, e sai e ocupa o espaço ali. Bom, então vamos fazer um exercíciozinho aí que foi do Enem, tá? Prestem bem atenção, a primeira questão aí do Enem que a gente pesquisou, preparou essa aula aí para vocês, tá? Enem 2016. Primeiro, em relação àquilo que chamamos água, né? Preste bem atenção, o Enem sempre tem um texto grande porque é um concurso para milhões de pessoas, então tem que estar bem amarrada, né? Tá certo? É uma coisa pedagogicamente errada, mas a gente é um concurso, é assim que a vida faz. Primeiro, em relação àquilo a que chamamos água, quando congela, parece-nos estar a olhar para algo que se tornou pedra ou terra, então o gelo, né? Mas quando derrete a água e se dispersa, esta torna-se bafo e ar, né? O ar, quando é queimado, torna-se fogo. Inversamente, o fogo, quando se contrai e se extingue, regressa à forma do ar. O ar, novamente concentrado e contraído, torna-se nuvem ou nevoeiro. Mas, a partir desses estados, se for ainda mais comprimido, torna-se água novamente, água corrente. E de água torna-se novamente terra e pedra. Então, se você sair comprimindo, tá? Aquele vapor de água, aquela fumaça que sai lá, o vapor de água, você vai comprimindo, dependendo de onde você conseguir comprimir, você vai ter o estado líquido e depois o estado sólido. E deste modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica. Então a água está aqui, um gelo, por exemplo, é isso que a questão quer dizer, ele derrete, passa para o estado líquido, né? Se ele pegar sol e evapora, vai lá para as nuvens, né? Depois a nuvem volta, é um ciclo, você pode pegar a nuvem, comprimir, você teria o líquido e se comprimisse mais ainda, voltaria ao gelo. Questão muito boa aí do Enem, mas vamos continuar. Do ponto de vista da ciência moderna, os quatro elementos descritos por Platão, vocês já viram isso, foi um pensador, um filósofo grego, por volta aí de 400, 500 anos antes de Cristo. Do ponto de vista da ciência moderna, os quatro elementos descritos por Platão, né, Aristóteles, Sócrates, correspondem, na verdade, às fases sólida, líquida, gasosa e plasma da matéria. As transições entre elas são hoje entendidas como consequências macroscópicas de transformações sofridas pela matéria em escala microscópica. Excetuando-se a fase de plasma, né, essas transformações sofridas pela matéria em nível microscópico estão associadas a uma, então o que foi que a gente viu aí? Que nós temos três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Tem o plasma, que é a alta temperatura, a gente não vai se deter tanto isso, vocês podem até pesquisar e dar uma lidinha melhor, né? Mais na frente, em outro assunto em física, também a gente fala um pouco sobre isso. E a gente viu que os estados físicos eram as moléculas que estariam mais unidas com a força de coesão maior ou menor, mas também que dependia de quê? Da sua estrutura. Eu disse que a molécula de CO2 é linear, é o carbono e os dois oxigênios do lado, numa reta. H2O já é o H inclinado com O, então existe uma estrutura espacial, tá certo? Então ele perguntou,
em nível microscópico, que a gente não vê, estão associadas a... Aí vem troca de átomos, não vai haver troca de átomos, estamos falando de reação, mudança de estado físico. O gelo é H2O sólido, quando derrete continua a mesma molécula, H2O líquido, tá certo? Quando vai para a nuvem, o vapor, continua H2O, a mesma molécula, ok? Transmutação nuclear, vai mudar os núcleos? Não, são os mesmos elementos. Transmutação nuclear quer dizer mudança dentro do núcleo, gerando novos elementos? Não, a mudança de estado físico, ela não gera novo elemento. O gelo derretendo em água é a mesma substância, ok? Redistribuição de prótons, os prótons estão dentro do núcleo, não tem nada a ver. Aí a letra D, ó, mudança na estrutura espacial, era o que vocês marcariam lá no Enem e ganhariam a questão aí na frente dos seus concorrentes, tá certo? Então, mudança na estrutura espacial formada pelos diferentes constituintes do material. Então, é isso, no estado sólido, as moléculas da H2O estão de um certo jeito, bem forte. No estado líquido, a força de coerção já é menor, então ela já muda um pouco a sua estrutura espacial, a sua disposição. E no gasoso, elas ficam mais... a sua estrutura espacial fica mais distante ainda, ok? Então, letra D. O que ocorre microscopicamente quando passa do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso? Mudança na estrutura espacial formada pelas moléculas, pelos diferentes constituintes do material, ok? Vamos para frente e vamos continuar. Letra D, tá aí. Depois eu mando os slides para vocês, ok? Olha, aí vamos ver aquelas que a gente vê até no oitavo, no nono ano, né? Quando é fusão, quando é vaporização, quando é condensação, solidificação. Vamos relembrar isso daí, colocando aí os três estados: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Então, eu botei aqui a seta, ó, passando do estado sólido para o estado líquido, tá aqui, ó, a seta indo do sólido para o líquido, a gente chama de fusão. Então, o que é a fusão do gelo? Né? É o gelo se derretendo e transformando em líquido, ok? Então, fusão do gelo, fusão da água, passagem do gelo para o estado líquido, ok? Fusão do ferro, você aquece o ferro a tantos 1000 graus Celsius que ele começa a ficar meio aquela pasta, meio tendendo aí para o líquido. Então, quando tem fusão do metal, fusão da água, é a passagem do sólido para o líquido, que vocês viram isso já em algum canto. Agora, se for o contrário, voltando, se eu pego a água, coloco na caçamba e coloco lá no congelador, lá na geladeira, né? A água vai se transformando em gelo. Então a água passa do estado líquido para o estado sólido. Quando a água passa do estado líquido para o estado sólido, a gente diz que ocorreu uma solidificação. Então, solidificação da água é a água passando do estado líquido para o estado sólido. Solidificação do metal é o metal que estava pastoso no estado líquido e passou para o estado sólido, ok? Então, quando é o inverso, a gente diz que a água, por exemplo, solidificou-se, ok? Muito bem. Então, vamos já continuando, lembrando isso daí. Do líquido para o gasoso. Do líquido para o gasoso, pessoal, tá? Eu coloquei aqui vaporização. Mas daqui a pouco, mais uns slides à frente, eu vou explicar que a vaporização pode ocorrer de 3 maneiras. Pode ser ebulição, pode ser evaporação e pode ser calefação. Daqui a pouco eu mostro as 3 maneiras. Então, quando passa a água do estado líquido para o estado gasoso, é uma vaporização. Qualquer passagem do estado líquido para o gasoso é uma vaporização. Agora, o Enem pode cobrar de vocês para saber qual é
a vaporização que ocorreu naquela hora. Por exemplo, a água fervendo no fogo. Então a gente vai ver que ela vai passar do líquido para o gasoso. É uma vaporização, mas como é ali através do fogo artificialmente, a gente vai chamar de ebulição. Então se não vier a vaporização, vai aparecer a ebulição, mas daqui a pouco eu vou explicar a diferença de ebulição para evaporação e para calefação, se Deus permitir, ok? Daqui a pouco a gente tenta passar isso aí, contribuir com a formação aí de vocês, beleza? E o contrário, do gasoso para o líquido, quando a gente chega, que abre a geladeira, às vezes a garrafa ou um recipiente está cheio de bolinha, né? Lá d'água. Tem gente que pensa até que a água atravessou a garrafa. Lógico que não, né, pessoal? A física, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. E de onde é que vem aquela água que ficou ali na garrafa, quando eu abri a geladeira e estava lá uma aguinha do lado de fora? É que tinha água, né, umidade ali no ar, e devido à baixa temperatura, ela passou do estado gasoso para o estado líquido. Aí bateu lá no recipiente, estava um pouco mais frio. Aí bateu ali a molécula que estava no ar, bateu na garrafa externamente e passou do gasoso para o líquido. Então eu digo que houve uma condensação, ok? Ou liquefação, daqui a pouco eu vou mostrar a diferença de condensação para liquefação também. Mas por enquanto, você vai considerar que a passagem do estado gasoso para o líquido, a água que estava no ar e bateu na garrafa e formou aquela bolha de água líquida externamente, isso é chamado de condensação ou liquefação, como eu coloquei aí para vocês, ok? Bom, mas às vezes a substância ela passa direta do sólido para o gasoso, tá? A água, se eu botar o gelo aqui na temperatura ambiente, ele não passa direto para o gasoso. Então o gelo não vai sofrer sublimação na temperatura ambiente, porque o gelo primeiro se derrete para líquido, depois se continuar aquecido, vai para o vapor, para gasoso. Agora existem algumas substâncias que passam direto do sólido para o gasoso. Tem aquela bolinha branquinha que às vezes a gente coloca, né, no guarda-roupa, né, aquela para sumir as traças, e a gente vê que ela é uma cânforazinha, né? O iodo também, o iodo passa do sólido para o gasoso. Então quando passa diretamente do sólido e some, não molha a roupa, aquela bolinha branca some, não molha a roupa, passa direto do sólido para o gasoso, isso é chamado de sublimação, ok? Então sublimação é a passagem direta do sólido para o gasoso. Na temperatura ambiente, a água, o gelo passa direto para o gasoso? Não. Então não é sublimação, tá certo? Sublimação só algumas substâncias a temperatura ambiente, e essa pressão que a gente vive aqui no dia a dia, que é a pressão dessa camada de ar que existe aqui em cima da nossa cabeça, né? A pressão de 1 atm a nível do mar. Então a água o gelo não passa direto para o gasoso. Ele primeiro sofre a fusão, derretendo em líquido, e depois, se aquecer, ele sofre a vaporização do líquido para o gasoso, ok? Eu espero que tenha contribuído aí com vocês nessa parte aí, sobre a parte de mudança de estado físico que nós estamos vendo hoje, ok? Depois vamos ver estudo dos gases, depois vamos entrar em ótica, que é um assunto muito bom, ótica da visão, aí vamos falar um pouco do defeito da visão, mas isso é mais na frente, se Deus quiser. Bom, agora tem uma coisa importante, que é muito cobrado, né? Às vezes a gente vê em química também, vê em física, que eu botei aí, ó, endotérmica, aí botei a seta, nesse sentido para a direita é endotérmica, ou seja, o gelo está sólido, para se transformar em líquido, ele tem que absorver calor, então o gelo não vai transformar no líquido, ele não vai derreter se ele não pegar, por exemplo, o calor do sol. Então, a gente diz que essa mudança do sólido para o líquido, que o nome é fusão, tá? É uma mudança de estado chamada fusão do sólido para o líquido, a fusão do gelo, ela só vai ocorrer se o gelo receber calor.
Então a gente diz que esse tipo de transformação, além de fusão, que é a mudança do estado físico do sólido para o líquido, essa transformação recebe o nome de endotérmica, como está aí no slide que vocês estão vendo aí, ó. Endotérmica, ok? Endotérmica é exatamente o que? A passagem do sólido para o líquido, do sólido para o líquido, ok? Por que do sólido para o líquido? Porque ele tem que absorver calor. Se ele absorver calor, nós vamos exatamente o que? Absorvendo calor, nós vamos ter uma endotérmica, ok? Endotérmica. E o líquido passando para o gasoso? A água do líquido para vaporizar quando a gente esquenta, precisa receber calor? Precisa. Então, do líquido para o gasoso, a vaporização, ela também é uma transformação endotérmica, ok? Sempre endotérmica. Beleza? Então, sempre endotérmica. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre o contrário. E o contrário? Quando o gasoso, uma nuvem, passa para o estado líquido. Então, ela libera calor para o ambiente, para o exo, né, para o exterior. Então é uma transformação endotérmica, exotérmica, perdão. Então no sentido contrário, passando do gás para o líquido. Ou quando eu coloco o líquido lá na geladeira, a água vai ceder calor para se tornar gelo. Então ela é uma transformação exotérmica. Então a solidificação, a passagem do líquido para o gasoso, ela é uma transformação exotérmica. Libera calor, por isso que perde o calor, né? Perde a energia, as moléculas vão balançando menos e se torna sólida. Ok? Beleza? Vamos embora. Observação. Trabalhamos com a fusão de sólidos cristalinos, materiais amorfos, como o vidro, líquido de altíssima viscosidade, passa por uma espécie de fusão pastosa. Então é só para lembrar que o vidro ali, né? A passagem se a gente esquentar o vidro, a gente diz que é uma fusão pastosa, ok? Quando o vidro cai, as ligações entre as moléculas se rompem, provocando a quebra. O vidro se estrilaça de maneira aleatória, uma vez que há partes em que as ligações entre as moléculas são mais fortes que outras, né? Então o vidro ele não é um sólido perfeitamente como os outros, por isso que quebra daquele jeito, beleza? Só um detalhezinho aí. Bom, vamos fazer um exercíciozinho aí, para fixar aí esse conteúdo. Para combater traças e baratas, era comum colocar algumas bolinhas de naftalina, aquelas bolinhas brancas, no guarda-roupa. Com o passar do tempo, essas bolinhas diminuem de tamanho, somem. Esse fenômeno é uma mudança de estado físico chamado de... Então ela passa do sólido, a bolinha, não molha a roupa e vai embora, some para o estado gasoso. Então é a passagem direta do sólido para o gasoso. A resposta é sublimação, ok? Sublimação. Outra questãozinha aí. Considera a tabela de pontos de fusão e de ebulição das substâncias a seguir a 1 atm de pressão. Então na pressão que nós temos aqui a nível do mar, o ponto de fusão do cloro é menos 101, tá? E o ponto de ebulição é menos 34. O ponto de ebulição é o ponto de passagem do líquido para o gasoso, tá? O bromo já é menos 7,2 e para passar para estado gasoso ele tem que passar de 58,8 graus. Já o iodo, com 113, um pouco menos de 103,5, com 113, 112, ele é sólido, tá aqui sólido. Entre 113 e 184, por exemplo, 150 graus, ele é líquido. Acima de 180 graus é que ele é gasoso, tá? É como a água é quanto? 0 grau, ponto de fusão a nível do mar, né? E 100 graus a água. O que isso quer dizer? Que a 80 graus a água é líquido.
a 130 graus, a 130 graus a água é gasoso. A menos 10 graus a água é sólido. Então, do jeito que ocorre com a água, ocorre também com as outras substâncias, depende da temperatura que ela esteja. Então, olha só, o que foi que ele perguntou? Ele deu ó, cloro, flúor, bromo, mercúrio e iodo. Deu o ponto de fusão, a passagem do sólido para o líquido, e deu o ponto de ebulição do líquido para o gasoso. Então, posso dizer, ó, para o cloro, que antes de menos de 101 ele é sólido. Entre 101 e 34 aqui ele é líquido. Tá? Acima de 34,6 negativo ele passa para gasoso. Assim como toda substância. O iodo, ó, a uma temperatura de 70 graus, que é menos de 103, ele é sólido. Entre 103 e 184 ele é o que? Líquido. Acima de 180 graus é que ele fica gasoso. A água não, acima de 100 já é gasoso. O líquido não, continua sólido. Só acima de 184 graus é que ele fica gasoso. Então, cada substância vai depender da temperatura. Ele pode ser sólido, líquido ou gasoso. Cada substância vai ter o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição. Ok? Foi aquilo que a gente viu no gráfico quando eu dei calorimetria, que na mudança de estado físico ficava constante, né? Então tinha mudança de estado físico, um primeiro patamar, toda a substância tinha duas linhas horizontais, a gente viu isso em calorimetria. A primeira era a mudança do estado sólido para o líquido, ou vice-versa, depende do sentido que você olhar. E a segunda linha horizontal era a mudança do estado líquido para o gasoso, ok? Aí ele pergunta, a 50 graus Celsius, olha a pergunta, a 50 graus Celsius, encontra-se no estado líquido? Então ele perguntou a 50 graus Celsius, qual das substâncias encontra no estado líquido? Então vamos ver, ó, o cloro a 50 graus ele vai, a menos 34 ele já passa para o gasoso, então a 50 graus ele vai ser o que? Gasoso, tá? O flúor a 50 graus, ó, menos 188, ele passa para o gasoso, então 50 graus está aqui, ó, ele é gasoso. O bromo só fica gasoso acima de 58, então a 50 graus ele está aqui, ó, então ele é líquido, ok? Que a 50 graus está antes da temperatura de ebulição, então ele não passou para o gasoso, ele só passa, o bromo só passa para o gasoso a 58,8. Como ele perguntou a 50 graus é antes de 58, então ele é líquido. O mercúrio, olha a temperatura, o mercúrio só passa para gasoso a 356 graus. Então a 50 graus é antes de 356 graus, ele vai estar o quê? Líquido. Então a 50 graus, quem é que vai estar no estado líquido? Ora, o bromo e o mercúrio são os únicos dois que 50 graus vai estar aqui, né? Que vai estar exatamente aonde? Aonde ele se encontra no estado líquido, tá certo? Observe que o iodo, ele a 113, tá? Já se transformou em líquido, então a 50 graus está aqui atrás, ó. O iodo vai ser sólido, porque ele só se derrete a 113, então a 50 graus ele não é, o iodo não se derrete, o seu ponto de fusão é 113, só vai derreter a 113, então 50 graus é menos do que ele necessita para se derreter, então o iodo é sólido. Como ele perguntou qual eram os dois líquidos vão ser quem? Bromo e mercúrio, porque a 50 graus está abaixo da temperatura de ebulição e acima da temperatura de fusão. Então, bromo e mercúrio, ok? Resposta certa, bromo e mercúrio, letra E, ok? É bom a gente lembrar que a gente tem essas aulas aí, né? Vocês estão aí no Zap, mas se quiseram, alguns já mandaram, eu mando entrando no meu Zap, 99820967, o Zap do professor Luiz Carlos Noronha, eu mando o meu cartão virtual, você aperta com um cliquezinho, ele já cai nas 1000 aulas gratuitas, ok? É o Zap do professor, 84 Natal, né? 99820967, vai aí no nosso Zap, assista as aulas aos domingos, que no instante chega o Enem, né? Independente se é primeiro, segundo ano, tem que assistir para estar sempre estudando aí, aproveitar a oportunidade, ok? Bom, então nós estamos falando sobre mudanças de estados físicos, tá? Comigo, o professor Luiz Carlos Noronha, ok? Vamos
continuar a nossa aula, nós temos o que a gente chama agora de diagramas de fases, tá? Diagramas de fases. Vamos lá ver o que é isso. Ó, eu botei um gráfico aqui, eu tenho pressão no eixo Y e temperatura θ ou T, tanto faz, né? Temperatura no eixo X. Então, esse diagrama de fase, toda substância ela pode estar no estado sólido, líquido ou gasoso. Aí forma esse diagrama, se você fizer um gráfico de pressão e temperatura. Então, por exemplo, se a substância está aqui nesse ponto A, ela é sólida. Se a substância está aqui, ó, por exemplo, ó, nesse ponto B aqui, ela é líquido. Se a substância está aqui, ó, nesse ponto C, ela está no estado o quê? Gasoso. Então, dependendo de onde a substância esteja, né, ela pode ser sólido, líquido ou gasoso. Vai depender das coordenadas, da temperatura e da pressão. Por exemplo, a essa temperatura aqui, T1, e a essa pressão aqui, P1, se você unir essas condições dessa com essa, ó, o ponto vai dar aqui, né? Então, aqui vai estar em que estado? Sólido, ok? Que caiu na área do sólido. Se eu pegar essa mesma pressão e pegar essa mesma pressão P1, ó, e pegar uma outra temperatura T2, ó, onde é que vai unir as coordenadas de T2 com P1? Vai dar aqui, ó, nessa parte escura, já vai estar em que estado? Líquido. Então, dependendo dos valores de pressão e temperatura, nós vamos ter o estado sólido, líquido e gasoso. É bom entender isso, porque a gente pensa que a água a 10 graus Celsius é líquido, né? A 200 graus Celsius é gasoso. É se for nessa pressão aqui, 1 atm. Olha aí no gráfico, vai depender da pressão. Se eu tiver uma pressão diferente, a água pode, a 10 graus Celsius pode ser sólido. Vai depender da pressão em que ela esteja. Nessa pressão aqui, a nível do mar que a gente vive, a 10 graus Celsius, ela é líquido. Mas ela pode ser sólido, vai depender dos valores aí da pressão, assim como toda a substância, vai depender da pressão que você exerce. Você pegou um líquido, se conseguir mudando pressão, mudando temperatura, você consegue modificar os seus valores, ok? Então, aquele ponto de fusão 0 grau da água e aquele ponto de ebulição 100 grau da água, isso é para a pressão de 1 atm. Mudando a pressão, como vocês estão vendo aí no gráfico, vai mudando o estado físico que a substância vai estar e vai mudando o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição, ok? Essa aí, a 1 é a curva de fusão, né? A passagem do sólido para o líquido, tá? Chama a curva de fusão. 2 chama-se a curva de vaporização, quando passa dessa curva para essa aqui, ó, do líquido para o gasoso, a gente chama curva de vaporização. E essa 3 aqui, curva de sublimação, se passa do sólido para o gasoso, ou o contrário, o gasoso para o líquido. A gente diz que nessa curva 3 aqui é onde ocorre sublimação, porque é a passagem direta do sólido para o gasoso, ok? Então, é bom memorizar que aqui existem essas 3 curvas, a curva de fusão, a curva de vaporização e a curva de sublimação, beleza? Então, um gráfico bem interessante, ó, de pressão e temperatura, mostrando que mudando a temperatura e juntamente com a pressão, você pode ter várias situações. E vamos ver o que é esse T aqui, ó. Esse T a gente chama de ponto triplo, aquele em que coexistem as 3 fases da substância. Então, se você pegar a água numa certa pressão e numa certa temperatura específica, você vai ter a água lá no estado sólido, líquido e gasoso. Ou seja, existe um ponto em que eu posso ter a substância nos três estados físicos. Ou seja, existe uma condição de pressão e temperatura que eu posso ter uma substância coexistindo no estado líquido, no estado gasoso e no estado sólido ao mesmo tempo. Isso a gente chama ponto triplo, ok? O ponto triplo da água tem valores de 273 e 0,006 atm, ou seja, hoje aqui a gente está na pressão de 1 atm. Se a gente fosse para uma pressão de 0,006 bem baixa e uma temperatura de 273, eu posso ter lá existindo ao mesmo tempo gelo, água líquida e vapor d'água, ok? É nesse ponto triplo da água. Cada substância tem a sua temperatura e sua pressão para existir ao mesmo tempo, beleza?
vamos fazer um exercíciozinho para ver essa parte aí de diagramas de fase. Olha só, qualquer substância pode ser encontrada nos estados ou fases, né? Sólido, líquido e gasoso, dependendo das condições de pressão e temperatura a que está sujeita. Tudo bem. Esses estados podem ser representados por um gráfico de pressão e temperatura. Está aqui, foi o gráfico que a gente viu há pouco tempo. Pressão e temperatura, conhecido como diagramas de fase, foi o que a gente viu. Sempre que eu tiver esse gráfico, pressão e temperatura, e tiver esse desenho aqui, eu vou ter o diagrama de fase. Como mostrado na figura, para a substância qualquer. As regiões de existência de cada fase estão indicadas por sólido, líquido e gasoso. Então aqui é sólido, aqui é líquido, aqui é gasoso. E os pontos A, B, C e D, indica 4 estados distintos de pressão e temperatura. Então ele botou aí o ponto A, o B, o C e o D. O A está naquele ponto triplo, lembra? Então aqui essa substância vai estar aqui no ponto A, ela pode existir nos 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Considera as seguintes afirmações. Então vamos lá. Deixa eu apagar. Lembrando aí, pessoal, ó, ele deu o diagrama de fase e vai perguntar. 1. A substância não pode sublimar se submetida a pressões constantes maiores que PA. Está aqui a pressão PA. Está aqui a pressão PA. Tá? Para uma substância sublimar, ou seja, passar direto do sólido para o gasoso, ela tem que estar aqui nessa região, para passar do sólido para o gasoso, tá? Beleza? Se eu pegar uma pressão maior do que PDA, uma pressão aqui, por exemplo, se eu pegar uma pressão maior do que PDA, eu tenho que pegar qualquer ponto aqui dessa curva, né? Pressão constante maior do que PA, a substância não pode sublimar. Então, ó, se eu pegar aqui essa pressão PB, uma pressão aqui maior, ela vai poder passar do sólido para o gasoso direto? Não, por quê? Porque aumentando aqui a pressão, ó, tá? Aumentando aqui a pressão, ela vem para cá, um ponto E, por exemplo. Esse ponto E aqui, ele não dá para passar direto para o gasoso, ele vai ter que passar primeiro para quem? Pelo líquido, para depois ir para o gasoso. Então não pode sofrer sublimação, ok? Então para uma pressão maior, deixa eu só apagar aqui. Para uma pressão maior do que essa, aqui, PDA, tá? Se eu botar aqui, por exemplo, ó, uma pressão P de B, onde ela vai parar? Aqui. Então não tem como ela passar direto do estado sólido para o gasoso. Ela tem que passar primeiro aqui pelo líquido. Aqui não, abaixo de PDA ela pode passar direto, ó, do sólido para o gasoso. Mas lá em cima, se eu pegar uma pressão P de B aqui maior, ela tem que passar pelo líquido. Então ela não pode sublimar, só pode sublimar abaixo de PDA. Abaixo de PDA, ela passa direto do sólido, tá, para o líquido. Ela pode vir direto do sólido para o gasoso, perdão. Então, se ela pode vir direto do sólido para o gasoso, elas têm que estar abaixo de PDA. E quando passa do sólido para o gasoso, aquela bolinha naftalina que some, ela passa direto do sólido para o gasoso. Para ela passar do sólido para o gasoso, ela tem que estar aqui embaixo dessa pressão PDA. Se ela estiver lá em cima, numa pressão maior do que PDA, ela, quando for passar, ela passa do sólido para o líquido primeiro. Ela não passa direto, ela tem que passar pelo líquido. Então, não é sublimação. Então, a primeira está correta, ok? Passagem acima de PDA não pode. Primeira parte. Segunda, a substância, se estiver no estado B, no ponto B, no estado B, pode ser vaporizada por transformações isotérmicas. Ela pode ser vaporizada, ou seja, ela pode passar do estado B para o gasoso, vaporizada, tá? Ele quer saber isso. Por transformações isotérmicas, isotérmica quer dizer a mesma temperatura. Então, se eu manter essa mesma temperatura
ela pode passar, se eu manter essa mesma temperatura, ela pode passar do líquido para o gasoso, mantendo a mesma temperatura. Para ela passar do líquido para o gasoso, mantendo a mesma temperatura, eu vou ter que fazer o que com a pressão? Vou ter que variar a pressão, ok? Então, para uma mesma temperatura, deixa eu apagar aqui. Para uma mesma temperatura, ela pode ser vaporizada por transformação isotérmica? Pode. Se eu pegar uma temperatura aqui constante, ó, a substância que, se estiver no estado B, pode ser vaporizada por transformação isotérmica. Se ela está aqui no estado B, ela está nessa temperatura aqui, tá vendo? Ela está nessa temperatura, TB, tá? Se eu mandar essa temperatura constante e diminuir, por exemplo, a pressão dela aqui está essa, ó, P. Se eu mandar essa temperatura, P de B, tá aqui, P de B. Se eu mandar essa temperatura constante e diminuir essa pressão, vim para cá, ó, tá? Essa temperatura P de C. O que foi que ocorreu quando eu diminuí a pressão de P de C para P de B? Ela passou do estado líquido para o estado gasoso. Então, mesmo com a temperatura constante, ISO quer dizer constante, térmica a temperatura. Então, ISO com a temperatura, ISO igual, constante, igual temperatura. A essa mesma temperatura, eu posso passar do líquido para o gasoso? Posso. É só diminuir a pressão. Se eu diminuo a pressão, esse ponto que está o B está líquido, ele vai cair para cá, ó. Ele vai cair para cá, o B, e vai ficar no estado gasoso. Do líquido para o gasoso, a gente viu que é o quê? Vaporização. Então, isso pode ocorrer, ok? Então, depois você assiste aí novamente e pega bem direitinho se tiver em dúvida. Ele disse a mesma coisa. E se eu tiver a mesma pressão? Então, se eu mantiver, o B está aqui, ó, a pressão de B é essa, ó. A pressão de B é essa, tá? Aí, está aqui a pressão de B, é constante. Ele diz... mantendo a pressão constante, está aqui P de B e está aqui a temperatura T de B, né? Corresponde ao ponto B. Ele diz, se eu manter a pressão constante, B pode sofrer vaporização. Pode sofrer vaporização. Se a pressão for constante, pode, é só aumentar a temperatura. Ó. Se eu aumentar a temperatura de B, ele vem para cá, né? Então, B vem para cá, ó. Se vem para cá, eu aumentei a temperatura e não mudei a pressão, continuei na mesma horizontal. Então, se eu aumento a temperatura de B para TB', aumentei a temperatura, esse ponto B vai andar para cá, ó, na mesma pressão, ou seja, isobárica. Bárica é o aparelho, parômetro é o aparelho que mede pressão, ISO é igual. Então, mantendo a pressão igual, ele pode passar do estado líquido para o gasoso? Pode, é só aumentar a temperatura. Aumentando a temperatura, ele passa do líquido para o gasoso. Do líquido para o gasoso, a gente viu que era vaporização. Então, essa segunda está correta. Essa terceira, a mudança de estado de C para D é isobárica, é conhecida como solidificação. Se eu passo do ponto C, que está no estado líquido, para o ponto D, que ele colocou aqui, que está no estado sólido, tá? A mudança de C para D é isobárica, é conhecida como solidificação. Ela passou do estado líquido para o sólido. C estava líquido, D está sólido. Do líquido para o sólido a gente chama de solidificação. Está correta. Então, as três corretas, letra E. Ok? Bom, nós vamos parar por aqui. Por hoje. Na próxima aula a gente continua vendo a transição de sólido líquido. Vamos falar um pouco de sobrefusão, tá? Tudo isso aí, continuando o estado sólido, nós vamos encerrando por hoje aqui essa aula, ok?